Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Maurício Silva de História para mais uma aula desse curso de Brasil Colônia. E o tema de hoje é a escravidão negra no Brasil colonial, né? Colonial e imperial, porque o período da escravidão se estende do período colônia até o período do império, ok? Então a gente vai estar tratando aqui dos principais tópicos que são referência para a nossa prova do Enem. Tá? A gente não pode jamais ir para uma prova do Enem sem entender as principais marcas da escravidão no período colonial e no período imperial. Então vamos nessa, tá, gente? Olha só. O tráfico negreiro. O tráfico negreiro foi um dos piores acontecimentos na humanidade, em especial para a sociedade africana. Tá certo? Então, o tráfico negreiro, em especial para o Brasil, vai ser do século XVI até o século XIX. Ok? A escravidão já existia na África, tá? Na verdade, todos os povos humanos do mundo conheceram a escravidão. No entanto, na África, a escravidão ainda não era utilizada como comércio. A escravidão era cultural. Então, quem vai dar o tom de aspecto mercantil à escravidão africana são os europeus. Então, isso o aluno tem que ficar muito atento, tá? Então, a escravidão existia na África? Existia na África, né? O que tornava alguém um escravo na África? E, em especial, prisioneiro de guerra, tá certo? Prisioneiro de guerra. Nessa escravidão moderna, é, em especial, prisioneiro de guerra. Muito bem. Os europeus, no processo de colonização ao longo do século XV e XVI, começam e potencializam a escravização. De que maneira? Utilizando uma técnica histórica de conquista, que é o incentivo dos conflitos intertribais. Voltando nisso mais uma vez, tá certo? Os portugueses utilizaram isso no Brasil, não pela primeira vez, porque já havia utilizado também na África o incentivo aos conflitos intertribais. Então, esses estímulos a esses conflitos é que vão potencializar a compra e a venda de pessoas na África. E eles vão, à época, começar um negócio global, porque a escravização não foi apenas direcionada para o Brasil. Isso o aluno tem que tomar muito cuidado. A escravidão africana foi um comércio global, universal. E é esse sistema escravista que vai manter toda a escravidão no Brasil. Né? Na verdade, esse sistema de tráfico é que vai manter todo o sistema escravista no Brasil, até, em especial, a abolição do tráfico negreiro, que vai ser no ano de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Tá certo? Mas como é que esses escravos eram comercializados na África? Bom, eles tinham várias moedas de troca para comprar escravo na África. Eu vou destacar duas em especial, aquelas que mais aparecem no Enem fundamentalmente. Foi muito utilizado o tabaco. O tabaco era a moeda de troca para comprar escravo na África. Aqui do Brasil, a partir do momento que começa o plantio de cana-de-açúcar, a fabricação de cana, um subproduto da cana que a gente vai tratar mais adiante na aula de cana-de-açúcar foi a cachaça. A cachaça é brasileira, nasce no Brasil, nos alambiques coloniais, e a cachaça foi utilizada para comprar escravo na África. Então, eu destacaria nesse primeiro momento esses dois principais produtos, a cachaça e o tabaco. Foram moedas para comprar escravos na África. E esses escravos entraram no Brasil em massa, em grande escala, não é? Em uma grande escala. O que é que a gente pode dizer? Que esses escravos, juridicamente, para a época, para a mentalidade da época, eles não eram considerados pessoas. Isso o Enem traz muito. Esses escravos eram considerados, pessoal, objetos. Né? E na condição de objeto, que era um objeto vivo, que se chamava à época de bem semovente, né? Um objeto que se move, tal como um cachorro, um cavalo, um marreco. Então, um escravo ele era um objeto, ele não é considerado uma pessoa à época, um cidadão. É essa a mentalidade do escravismo, né?
Então, na condição de objeto, esse escravo poderia ser dado, comprado, vendido, penhorado, alugado, não é? E morto pelo seu proprietário. Tá? Então, antes de mais nada, entender a condição jurídica de um escravo. Vou repetir mais uma vez. O escravo ele é considerado um objeto, um bem semovente. E tudo isso, para a época, era considerado, pessoal, legal, juridicamente. Tá bom? Então, a gente pode ver aqui imagens de prisioneiros na África vindo para o Brasil. Aqui, comerciantes de escravos que viram no comércio de escravo uma boa oportunidade, muito lucrativa, para começar a fazer fortuna, a comprar e vender peças negras, como eram ditas à época, não é? E, claro, havia uma diversidade de escravos muito grande no Brasil. A gente não pode esquecer que, além do escravo africano, o índio também foi escravizado. Os dois foram escravizados paralelamente ao longo do projeto colonial português. Tá certo? Muito bem. A gente trata agora da diversidade étnica na escravidão. Os escravos eram, em sua maioria, negros, ninguém nega isso. Isso é inegável. Né? A grande maioria dos escravos que adentrou no Brasil vem da parte negra da África. Tá? Mas também havia escravos mulatos, os índios, alguns brancos, embora mais raros. Né? Justamente por conta da miscigenação, chegamos a ter alguns escravos brancos. Ok? Mas isso em uma minoria, mas não era de se negar. A miscigenação foi dominante por todo o Brasil. Gente, esse conceito é muito importante. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para esse destaque desse conceito. O que é a miscigenação? É a mistura étnica. Esse conceito não é um conceito abstrato, é um conceito prático. Não é? Você vê toda a diversidade étnica que existe no Brasil. Então, isso é a miscigenação. Mas eu quero também alertar que, embora exista a miscigenação, o preconceito não desapareceu. Não é? Infelizmente, o processo de miscigenação não conseguiu acabar com o preconceito racial que existe, inclusive, até hoje. Ok, gente? Mas o que faz parte da nossa formação é esse processo de entrecruzamento das mais variadas etnias. Isso o Enem exige que a gente saiba. O que marca a nossa formação social é a miscigenação. E, claro, com outro conceito, o sincretismo também, que é a mistura cultural que faz parte de todo esse processo. Tá certo? Aqui a gente pode destacar nessa prancha do pintor francês Jean-Baptiste Debré, né? E a gente tem muitas iconografias da escravidão do Brasil do século XIX, graças ao Debré, que veio ao Brasil, né? E pintou esse lado pitoresco do Brasil. Então, você vê uma diversidade de mulheres africanas nessa prancha. Aqui a gente vê uma diversidade de escravos também, homens africanos nessa prancha das mais variadas nações, Mina, Moçambique, Benguela, e vai embora, porque existe uma diversidade étnica desse povo africano no Brasil. Aqui, mais uma vez, né, porque são as imagens que mais aparecem em prova, escravo da região Benguela, são as imagens feitas pelo pintor francês também Rugendas. O Rugendas também deu uma grande contribuição, né, com esse patrimônio artístico que nós temos de suas pinturas ao longo de todo o século XIX, beleza? E aqui um dado cultural, né, talvez vocês estejam perguntando, e o Enem tem abordado isso, mas se existe uma diversidade étnica na escravidão, como é que um escravo é identificado no Brasil? Qual é uma das formas da gente identificar esse escravo no Brasil? Então, uma das formas de identificar o escravo no Brasil são os pés descalços. Havia até no Brasil colonial, se você ler aí, se pesquisar, você vai encontrar que um ditado à época era: diga-me o que tu calças, que eu te direi quem tu és. Quer dizer, a maioria dos escravos andava descalça no Brasil. A maioria, não estou falando todos. Né? Professor, havia alguma lei que proibia o escravo de andar calçado? Não, não havia uma lei que proibia o escravo de andar calçado. Mas é que culturalmente, né, o escravo andava descalço.
tá? Então, os pés descalços acabaram se tornando um símbolo da escravidão. E aí você pode ver na legenda dessa imagem, liberdade é muito bom, mas criar calos que é o diabo, né? Então, é um ditado popular da época, porque muitos escravos, quando conseguiam a liberdade, ou até mesmo quando fugiam, qual era uma das técnicas que ele utilizava? Qual é a primeira providência quando você foge ou quando você compra a sua carta de alforria, quando você compra a sua liberdade? Uma das primeiras providências é comprar calçados, sapatos. Só que imagina alguém que nunca usou um par de sapato, né? Então, se você coloca um par de sapato, o primeiro sintoma serão calos. Daí o ditado, a liberdade é muito boa, mas, no entanto, cria calos. Tá certo? E aí, por que ele vai usar esse sapato? Porque o sapato é um símbolo social, é um símbolo de status, é um símbolo de diferenciação de quem é livre ou liberto e de quem é um escravo. Então, o Enem tem abordado bastante esse lado cultural. E o nosso curso, gente, vai ter essa prioridade também. A gente vai tratar desse lado cultural, a gente vai tratar desses aspectos de pesquisas recentes, novas, a gente está incorporando tudo isso no curso para que a gente chegue com toda a força na nossa prova, tá? Então, questões sobre calçados, a gente não pode errar, né? Apareceu na prova, veio na prova, a gente tem que achar graça, né? Nos divertir na prova, fazer a prova de forma leve, isso é muito importante, e a gente acerta numa boa, tá bom? Vamos adiante. Um outro dado cultural muito interessante é que alguns escravos, gente, sabiam ler e sabiam escrever. Então, tem esse lado da intelectualidade também entre alguns escravos no Brasil. Lógico, a maioria dos escravos era analfabeta, mas alguns outros aprenderam a ler, aprenderam a escrever, ou com seus senhores, né, ou já vieram alfabetizados de outras áreas do mundo, em especial da África. A gente não pode esquecer que a África também é um dos berços da intelectualidade global, né? Existe muito essa visão negativa com relação à África, de que é um país analfabeto. Na verdade, é um estereótipo muito grande, porque à época a África tinha os maiores centros culturais letrados do mundo, né? Então, rompeu um pouco com esse estereótipo que se tem sobre a África. E no Brasil, a gente acabou tendo uma grande quantidade, sim, tá, de escravos que sabiam ler, sabiam escrever. Isso, ora, era um risco para o seu proprietário, né? Ora, poderia ser um benefício, porque alguns escravos que eram poliglotas poderiam interpretar determinadas obras literárias para os seus escravos. Mas podia ser um risco, porque, como vocês estão vendo na iconografia, o escravo poderia ter acesso aos segredos dos seus senhores, tá? Então, esse lado cultural da escravidão é importante da gente abordar. Vamos lá. A gente já dá conta de fazer uma questão. Então, vamos lá. Vamos tornar o curso, como eu tenho dito bastante, a gente vai tornar esse curso de história 100% prático, tá, gente? A gente analisa o contexto, a gente analisa os conceitos e parte para as alternativas. Então, vamos lá. Bora colocar a mão na massa, né? Diz assim um texto: as pessoas do Rio de Janeiro se fazem transportar em cadeirinhas bem douradas, sustentadas por negros, né? Quer dizer, tem aquele ditado popular também, que os negros eram braços e pernas dos seus senhores, e de fato eram. Muitos senhores só saíram de suas casas se fossem carregados pelos seus escravos. Bora seguir a leitura. Esta cadeira é seguida por um ou dois negros domésticos, trajados de librés, mas com os pés nus. Se é uma mulher que se transporta, ela tem frequentemente 4 ou 5 negras indumentadas com asseio, quer dizer, bem vestida, a negra está bem vestida. Elas vão enfeitadas com muitos colares e brinco de ouro. Tá vendo só? É uma escrava de família rica. Outras são levadas em uma rede. Os que requerem andar a pé são acompanhados por um negro, que leva uma sobrinha ou guarda-chuva, como se queira chamar. Tá? Então, aqui ele chama a atenção para um lado pitoresco, um lado do cotidiano, esse lado que a gente está abordando da prova do Enem. Tá bom, gente? Vamos lá.
Essas práticas, relatadas pelo capelão de um navio que ancorou na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1748, portanto no século XVIII, simbolizavam um aspecto da sociedade colonial. Qual é esse aspecto que a gente consegue observar nesse texto que nos é posto nessa questão? Você está vendo que tem uma família ou senhores que estão sendo carregados pelos seus escravos. Do que isso trata? Trata de um sistema escravista. E em que esse sistema escravista é ancorado? Ele é ancorado na desigualdade. Ele é ancorado numa rigidez hierárquica. Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra B de bola, que diz assim: a utilização de escravos bem vestidos em atividade degradante. Qual é a atividade degradante? A atividade de carregar o seu senhor. Isso é degradante. Como marca do quê? De uma hierarquia social, da divisão social. Por isso, só pode ser a letra B. Vamos aos erros? Erro da letra A. A devoção de criados aos proprietários como expressão, aí vem o erro, da harmonia do elo patriarcal. Aí não tem nenhuma harmonia, né, gente? É o escravo carregando o senhor, não tem nenhuma harmonia aí. É uma desigualdade social. Erro da letra C. A mobilização de séquitos nos passeios como evidência do medo, da violência nos centros urbanos. Bom, a temática não é violência, tá? A gente vai ver mais adiante que tem que haver um paralelismo de ideias. A alternativa correta de um item do Enem tem que estar de acordo com a ideia central do texto. E o texto não aborda a violência nos centros urbanos, tá? Erro da letra D. A inserção de cativos na prestação de serviços pessoais, como fase de transição para o trabalho livre. Opa! Qual é o erro aí, gente? Transição para o trabalho livre. Ok? Nós estamos no século XVIII, ele aponta ali no enunciado, é 1748. A transição para o trabalho livre só acontece no século XIX, na segunda metade do século XIX. Tá bom? Então, tomar cuidado aí. E a temática não é transição para trabalho livre. Tá bom? Erro da letra E. A concessão de vértices opulentas aos agregados, como forma de amparo concedido pela elite senhorial. Dois erros aí, gente. Primeiro, agregados. Tá? A categoria agregado é diferente da categoria de escravo. Tá? Lá na frente, no curso de Brasil Colônia, eu vou abordar, quando a gente estiver falando de cana-de-açúcar, o conceito de agregado. Ok? O agregado é o amigo que geralmente fica na casa do senhor e vai ficando, quando viu se agregou, ficou. Então, ele não é um escravo, ele é livre, o agregado. E o texto trata do escravo e não de um agregado. Ok? Então, vocês podem muito bem observar na questão e a partir da aula que a questão dá para acertar, é de fácil compreensão, ok? Claro, a gente tem que desenvolver esse lado ao longo de todo o nosso curso, com muita leitura e abordagem também dos conceitos chaves para que a gente consiga acertar todas as questões do Enem. A nossa missão aqui, gente, é fechar todas as questões de história do Enem, e a gente vai conseguir, com muita fé em Deus e muito trabalho naturalmente, tá, gente? Vamos lá. Forma de trabalho de escravo no Brasil. Onde é que o escravo estava trabalhando? Nas mais variadas tarefas. Onde você quiser ver um escravo, no Brasil, você vai encontrar nas mais variadas tarefas à época. O escravo urbano, que também é chamado escravo de ganho ou alganho, os escravos de ofício, que eram escravos especializados, escravo de campo, também chamado escravo de eito, os escravos domésticos também, os mais variados, e os escravos de aluguel. Tá certo? Qualquer escravo poderia ser de aluguel, dependendo da vontade do proprietário. Se ele quiser alugar, ele pode, a propriedade é dele, o escravo é um objeto. Tá bom, gente? Vamos lá. Aqui as iconografias mais variadas, típicas de prova de exame seletivo. Então, você pode encontrar aqui o escravo, tá certo? Um escravo vendendo jasmins, o escravo carregador da cana-de-açúcar, né? O escravo que está carregando a cana-de-açúcar não, está carregando o café. Essa iconografia aqui, os escravos estão carregando os sacos, são sacos de café,
tá? Aqui você pode encontrar também o escravo da moenda, né? Estão numa pequena moenda, moendo cana-de-açúcar. Temos também um escravo, né, que é carpinteiro, que é um escravo de ofício. Então, os escravos estão nas mais variadas atividades. Ok? Essa é uma imagem clássica do Debré, que eu já citei e vou citar muito ao longo do período colonial, porque são as imagens que mais aparecem, são as imagens do Jean-Baptiste Debré. Você pode encontrar aqui uma casa de um senhor de escravo, né, e os escravos desenvolvendo as mais variadas tarefas nessa família. Aqui você vê o escravo barbeiro também, é assim que se fazia barba e cabelo, era pelas ruas do período colonial e imperial, isso era comum, tá certo? O escravo sempre está lá. E observa os pés na iconografia, né? Os pés quase sempre descalços ou sempre descalços, tá? Aqui uma imagem típica do período colonial, que é o modelo de família patriarcal, a gente vai abordar isso lá na frente também, o conceito de família patriarcal que a gente tem que entender perfeitamente para acertar as questões, e os escravos fazendo parte dessa família patriarcal. Muito bem, aqui o que a questão que a gente analisou nessa aula tratou, né? O escravo sendo carregado pela rede. Essa imagem que a gente tinha que ter quando a gente leu aquela questão. Tá bom? O senhor saindo, né, carregado na rede pelos seus escravos. Os escravos sendo braços e pernas dos seus senhores pelas ruas do Brasil colonial e imperial. Aqui nós temos uma ama de leite sendo anunciada em um jornal, uma página de classificados do período imperial. Isso tem sido a bola da vez nas provas do Enem. Olha só, ama de leite. Aluga-se uma de cor parda livre, com cria de 1 mês, né? Afiança-se a boa qualidade do leite. Quem precisar, dirige-se a essa tipografia. Então, é uma escrava aí, no caso, de aluguel, para amamentar os filhos das senhoras. É uma ama de leite. Por que aparece nos classificados? Porque o escravo é um objeto, gente, já falei. Poderia ser dado, vendido, comprado, penhorado. Isso é o escravo. E aparece, então, como sendo um objeto negociado nos classificados dos jornais. Aqui, mais um anúncio. Escravo à venda, né? O abaixo assinado faz público que tem para vender um escravo de bonita figura, cor preta, tá vendo isso aí? Sadio, né? Importante anunciar que é sadio, da idade 23 anos, pouco mais ou menos, porque não se sabia ao certo a idade de um escravo. Quem o pretender, dirige-se a este lugar, que não deixará de fazer o negócio. Propriar, 24 de agosto de 1873, Gustavo Rodrigues de Costa Dorca, tá? Então, um escravo à venda, na condição de objeto. E para já ir finalizando aqui, um debate que o Enem tem trazido bastante, o valor da aparência. Como assim o valor da aparência? Bom, é que não bastava ser livre no Brasil. Era preciso aparentar ser livre. Né? Digamos que você conseguiu a sua liberdade, um escravo conseguiu a liberdade, tá certo? Ou um negro que é livre e rico, que poderia existir também. Mas como é que é esse sujeito, ou que ele conseguiu a liberdade na condição de negro, ou um livre, negro e rico, era tratado no Brasil, né? Então, quer dizer, essas pessoas, mesmo libertas ou livres e com posses ricas, né, elas eram tratadas como escravas no Brasil. É por isso que a gente fala que no Brasil não bastava ser livre, era necessário aparentar ser. Esse era o desafio dos negros livres e dos que recebiam alforria. Então, como é que eles tentavam aparentar ser livre? Em geral, copiava-se o modo de vestir, de pentear e de pousar, de andar dos europeus, para tentar se inserir na sociedade colonial. Tá certo, gente? Mais uma aula com dicas legais, de altíssimo nível. Muito bom estar com você nessa jornada e até a próxima aula. Um abraço, gente.